Olá, sejam todos bem-vindos. Como eu prometi ontem, hoje nós vamos falar sobre hipnose, estresse e ansiedade. Então eu quero que você convide as pessoas, vai no aviãozinho aqui e manda live para alguém que você conheça que está sofrendo de ansiedade, está sofrendo de estresse e não sabe como lidar com isso. Né? A pessoa pode assistir, seja por aqui, pelo André Pércio ou pelo Instituto Manifesta, que é o Instagram do meu novo instituto, que eu tenho com alguns colegas, sócios que vão me ajudar a levar essa história da PNL, da hipnose para cada vez mais pessoas. Quantas pessoas, né? Sofrem com essa questão do estresse, sofrem com essa questão da ansiedade. Quantas pessoas muitas vezes elas aprendem a responder à vida de forma estressante, de forma ansiosa e ficam dentro desses ciclos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Léo, Marise, e várias outras pessoas, Be Authentic. Tudo bem? Como vão as coisas aí? E vamos já já começar a falar sobre isso. Olá, Corinto, quanto tempo? Né? Então vamos falar sobre hipnose, PNL, estresse e ansiedade. O que que é o estresse? Né? Na verdade, o estresse faz parte da vida que nós estamos vivendo. Ter algum tipo de estresse faz parte do mundo humano desde que o mundo é um mundo, desde a época lá pré-histórica das cavernas, etc. e tal. Então, só que o que que acontecia no passado? Você entrava em estresse quando você estava lá dentro da sua caverna ou depois dentro da sua tribo, e aí você ia para o lado de fora e você era perseguido por um mamute ou por um leopardo, alguma coisa assim, e aí você naturalmente entrava em estresse porque sua vida estava em perigo. Porque é assim que esse mecanismo foi feito para funcionar originalmente, né? Ou seja, você entra em estresse porque tem algo que é um perigo, uma ameaça, ou atualmente, né, quando você está diante, tá andando na rua, um carro vem desgovernado na sua direção, você fica em estresse, seu coração acelera, tudo em você acelera e tal, e você vai lutar lá pela sua sobrevivência, você vai sair da frente do ônibus, vai correr, ou vai correndo salvar uma criança que pode se afogar se você não agir muito rápido. Então, é assim que o estresse funciona. O estresse em si, ele não é um problema. Né? Na verdade, ele é um mecanismo que existe dentro de nós, muito saudável até, dentro dessas condições que eu falei aqui para vocês. Quando você experimenta o estresse para ajudar pessoas, para fugir de perigos, para se proteger contra uma ameaça real, salvar sua vida. Né? Então você precisa da aceleração dos batimentos cardíacos acelerados e outras coisas assim. Só que o que que acontece? Né? O ser humano começou a aprender a planejar, como diz o Dr. Richard Bandler, um dos criadores da programação neurolinguística, o ser humano começou a aprender a planejar o futuro e a desejar coisas para o futuro e a valorizar coisas sobre o seu futuro, sobre suas coisas. E aprendendo a fazer isso, o ser humano começou muitas vezes a desejar coisas que não aconteciam ou se preocupar com eventos futuros. E as pessoas começaram a manifestar sintomas que deveriam aparecer só em situação de luta, fuga, para salvar a vida, etc., em situações onde a vida não está necessariamente sendo ameaçada todas as vezes. Ou pode até haver incômodo, pode até haver algo difícil acontecendo, mas a pessoa ela começa a responder de uma forma estressante ou ansiosa, então ela aprende. Ela muitas vezes a pessoa está diante de situações onde ela não sabe como resolver essa coisa, não sabe como lidar com isso. E muitas vezes fica lá sentindo um monte de coisas. Na programação neurolinguística, nós chamamos isso de estado desprovido de recursos, que é quando nós é, não acessamos os nossos recursos e ficamos sofrendo diante de uma série de coisas que acontecem sem conseguir acessar os recursos que nós temos dentro de nós. Então, esse estado desprovido de recursos acaba gerando uma resposta não positiva. E o que acontece é que muitas pessoas aprendem a não encontrar uma forma para acessar esses recursos internos. E aí, o que que sobra para elas? O que que resta para elas? O estresse. Resta para elas o estresse. Resta para elas o medo, o temor, o sentimento, a emoção negativa.
sendo que isso vem não acompanhado de uma pergunta: como seria lidar com isso? Volta e meia, as pessoas que vêm trabalhar comigo ou que me procuram, principalmente nas primeiras sessões, depois já não, né? Mas nas primeiras sessões, as pessoas sempre perguntam assim: será que eu vou conseguir, resolver esse problema? Aí eu viro para a pessoa e pergunto assim: experimente falar assim, como seria a forma de resolver isso? Quando eu poderia fazer alguma coisa sobre isso? Quem poderia me ajudar a lidar com isso? Porque o será que muita gente usa, ele não leva você para lugar nenhum. Será que eu vou resolver? Será que eu vou resolver esse problema que me aflige? Será que eu vou conseguir resolver essa relação complicada? Será que eu vou conseguir, trocar de trabalho? Será que eu vou conseguir um aumento, resolver a dificuldade que eu me encontro nesse momento? Será? Será? Se você parar para pensar, o será não te leva para lugar nenhum. Ele só abre dúvidas e incertezas. E a nossa mente, ela precisa de um direcionamento para poder funcionar, precisa de uma orientação para poder funcionar. Então, já fica uma dica aqui para vocês. Pega tudo que você fica se perguntando, será, né? E pergunta-se como seria achar um caminho para isso funcionar. Quando eu poderia agir para resolver, por exemplo? Quem pode me ajudar? Tem recursos, informações que eu preciso? Onde estão as informações, as pessoas, os recursos que eu preciso? Por que é importante fazer essa modificação? Então, vocês notaram que quando você muda a linguagem interna, isso é uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com a programação neurolinguística, que você está falando que isso tem a ver com a hipnose, tem tudo, porque o trabalho que eu faço é de hipnose com a programação neurolinguística. Então, quando você muda a linguagem, nós somos animais linguísticos, nós nos sentimos diferentes. Então, toda vez que eu começo e trabalho com os clientes e, por exemplo, peço para eles se perguntarem quando, quem, como, onde, por quê, ao invés de será, 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 né? A pessoa ela já começa, o cérebro já começa a funcionar de uma maneira que leva você para os resultados que você deseja. Então, o que que você está se perguntando? Muitas pessoas aprenderam a se estressar. Não estou dizendo que a culpa é delas, como alguns fazem, a culpa é sua. Porque não adianta, não é que a culpa seja sua, a culpa não é sua. Você aprendeu. Mas eu concordo que seja sua responsabilidade resolver isso hoje. Porque não interessa, mas a minha infância foi muito difícil, mas eu fui muito massacrado, eu sofri muito bullying. Minhas simpatias totais em relação a todas essas coisas que aconteceram, isso existe. Isso mexe com as pessoas, principalmente se você nunca fez uma terapia ainda, se você nunca trabalhou em relação a isso, isso mexe muito com as pessoas, né? Mas hoje é sua responsabilidade. Não adianta você só voltar para o passado e só ficar culpando as pessoas, por mais que a gente saiba que algumas pessoas tenham tido uma contribuição, uma responsabilidade por algumas coisas assim que aconteceram. Algumas pessoas realmente fizeram isso acontecer, né? Mas hoje é sua responsabilidade de fazer alguma coisa diferente a respeito disso. Hoje a escolha é sua, a responsabilidade é sua, né? Então, o que que você quer fazer com isso que você tem em relação a isso? Então, lembre-se, muitas vezes o problema não é o problema. Uma outra coisa que eu aprendi com o modelo SCORE na programação neurolinguística, o problema não é o problema. O problema é a história que você conta sobre o problema. Porque tem pessoas que passaram por coisas terríveis, avassaladoras, e isso foi um trampolim, uma alavanca para elas poderem dar uma guinada e mudar suas vidas para melhores. Coisas terríveis, às vezes, que para muitos seriam traumáticas, mas elas fizeram outras escolhas sobre o que aquilo poderia significar, né? Então, isso significa que o problema não é o problema, é a história que você conta para si sobre o problema que aconteceu. Eu não estou falando isso para você se culpar, estou falando isso para você ficar feliz, porque é uma questão linguística. Então, você pode desencadear uma linguagem dentro de você que pode realmente fazer uma diferença muito grande em relação a como você lida com o estresse e com a ansiedade. O que que é ansiedade? A ansiedade é uma antecipação do futuro, é alguma coisa que você está esperando. Qual é a diferença entre ansiedade e expectativa? Para cada um é uma coisa diferente, né? Não existe assim, isso e aquilo, né? Para cada um cria esses conceitos de uma forma única. Aliás, isso é que dá muito problema em relacionamentos, que as pessoas usam as mesmas palavras,
às vezes para se referir a experiências completamente diferentes, a crenças completamente diferentes que elas criaram, que elas desenvolveram. Então, para muitos, ansiedade, angústia, mal-estar, felicidade, etc. Tudo são coisas bem diferentes para pessoas bem diferentes. Então, a gente precisa não só saber usar as mesmas palavras, mas saber o que que a pessoa quer dizer com essas palavras, o que que a pessoa quer dizer com tudo isso. Gente, obrigado por vocês que estão chegando aqui no André Persia. Quero também aproveitar, já convidar vocês para se inscreverem também no Instagram, no Instituto Manifesta, que é meu instituto de programação neurolinguística, né? A Renata diz assim: caramba, sua voz me relaxa. Ouvia muito seus áudios quando tinha ansiedade. A voz pode virar uma questão. E isso aí, na verdade, Renata, já me leva para o ponto aqui da nossa palestrinha de hoje, na forma de live, que é a hipnose para o alívio do estresse e da ansiedade. Então, como você acabou de dar um testemunho, sei que nem eu pedisse, eu agradeço você por isso. Na verdade, quando você experimenta a hipnose, você começa a modificar como você se sente. Então, o processo de fazer hipnose, muitas vezes, ele se torna uma âncora poderosa. Ou seja, a hipnose em si, da maneira como ela é conduzida clinicamente, ela já leva a pessoa a um estado de redução da ansiedade natural. Existe, vou falar bem devagar, evidência científica de que meditação, hipnose, estados alterados de consciência fazem bem. A Carmen, querida, que saudade de você. Carmen diz que eu tenho uma sabedoria com o divino. Muito obrigado, muito obrigado. Vindo de você é uma coisa incrível, né? Os melhores áudios, diz a Renata, sem dúvida, mas me ajuda demais. Ouço para dormir. Sim, ó, mas a Renata continua dando depoimento, né, que é muito importante. Então, quando você faz hipnose, o que que acontece? Você só de fazer a hipnose, independente de qual seja o objetivo da hipnose, da maneira como se faz clinicamente a hipnose, a pessoa fecha os olhos, ela relaxa, ela toma algumas respirações profundas. Só tomar algumas respirações profundas já muda a sua fisiologia. Eu geralmente tenho começado cada vez mais minhas induções hipnóticas pedindo que a pessoa tome algumas respirações profundas, porque só isso já reduz o ritmo, já muda tudo. Né? Eu, inclusive, tive uma médica presente num curso de hipnose que eu dava esses dados médicos, ela muito cética no início, mas será que muda mesmo? Será que muda a pressão arterial, pressão sanguínea? Será que muda os batimentos cardíacos? Eu falei, muda. Ela falou, olha, posso te pedir uma coisa? O que você vai fazer demonstração, não é? Eu posso medir em alguém a pressão, temperatura, batimentos cardíacos antes e depois do processo? Eu falei, pode, por favor, faça isso. Né? Ela é muito cética, né? Realmente, ela passou lá o dia inteiro medindo as pessoas, algumas pessoas antes e depois, e o resultado foi excelente. Quando eu trabalhei com o Lenilson Madeira lá em Goiânia também, o Lenilson trabalha com neurofeedback, que são aquelas máquinas que você liga aqui na cabeça e tal, e elas detectam ondas cerebrais, batimentos cardíacos, também no pulso. Enfim, também, isso está filmado em algum lugar aí também, num dos meus cursos online. A pessoa, ela, enquanto ela vai fazendo hipnose, vai mudando toda a medida do batimento cardíaco, do pulso. Então, só de você praticar apenas o relaxamento prévio ao que você trabalha, especificamente para a ansiedade, para o estresse, aquilo ali já te relaxa. E isso é cientificamente comprovado, é medido hoje por várias máquinas, né? Medidores da resistência elétrica da pele e batimentos cardíacos e uma série de outras coisas assim. Então, você mede, isso é uma coisa que só de você fazer um relaxamento já mexe com você positivamente, já reduz o estresse e a ansiedade, já desacelera você, já quebra o estado. E a programação neurolinguística nos ensinou uma coisa muito interessante, né, que quanto mais você sai da forma, do modo como você faz o problema, mais você tem uma chance de viver outra coisa diferente do problema. Bandler usa o efeito catástrofe, que eu acho fantástico. Imagina um garfo, você fica fazendo assim, mexendo no garfo, enquanto você mexe só um pouquinho, não acontece nada com ele. Mas se você pega esse garfo e você mexe um pouco mais, você modifica a estrutura molecular do metal, e aí o garfo ele entorta de uma maneira que ele não volta mais para o lugar. Então, a programação neurolinguística, que eu combino muito com a hipnose, ela tem esse papel de gerar, ele diz isso, né, que ele planejou por ser matemático, físico, que a PNL, é isso mesmo, tá, gente? Tem esse efeito catástrofe. A PNL, ela torce o problema de tal maneira que o problema deixa de ser o problema. Então, quando você relaxa um pouco, quando você usa a hipnose, principalmente quando você combina a hipnose com a programação neurolinguística, que é o trabalho que eu faço,
seja na terapia, trabalhando com pessoas, etc. E eu ensino isso também em cursos, como o curso que nós vamos fazer lá em Foz do Iguaçu, agora em outubro, o poder da hipnose. Então, você consegue modificar a estrutura daquilo que está acontecendo. Não é por acaso. Os resultados não vêm bastante comigo, como tivemos aí o testemunho da Renata, né? Porque eu tenho sorte. Eu não sou uma pessoa que faço nada com sorte. Eu estudei para isso, existe uma ciência por trás disso. Eu fui lá para a Inglaterra, para Orlando, estudar com o Dr. Richard Bandler pelo menos 10 vezes para aprender essa ciência. E com outros também, com Robert Dilts, com Michael Hall, que são grandes da PNL, que também usam a hipnose, de como fazer essa história que distorce completamente o problema e fica difícil você voltar para o problema original quando você distorce o problema a tal ponto que não tem mais jeito. Então, na verdade, isso é um conhecimento que é posto em prática. Agora, independente de apenas a hipnose, apenas o relaxamento, apenas um relaxamento guiado, uma hipnose guiada já naturalmente diminuir o estresse e a ansiedade, existe todo um trabalho de quem estuda a hipnose com programação neurolinguística de desmontar esse processo de estresse e da ansiedade. Existe todo um processo onde você faz a pessoa sair daquele modo de repetição. Lembra que eu falei lá no início? Quem chegou agora, gente, a live vai ficar disponível aqui no Instagram para você poder assistir desde o início, tá? Então, eu disse no início que o que que acontece? A gente está diante dos problemas, às vezes sem recursos para conseguir resolver, e aí a gente aprende a responder sem recursos. Você fica, né, tendo antecipações e acelerado e se sentindo mal e não tem recursos para resolver. Quer dizer, você tem todos os recursos dentro de você, mas você não acessa esses recursos. Então, como você não acessa esses recursos, você aprende. Nós somos animais como os outros também de aprendizagem. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas nós somos, né? Então a gente aprende, né, as coisas, né? Então você fica repetindo processos diversos, né, que te mantém ali. O que que acontece? Né, já pegando até aqui a pergunta, né, como é a engenharia mental transformativa? Por que a engenharia mental transformativa ou hipnose gerativa, né, os seus dois nomes que eu chamo? Porque o que eu faço não é a hipnose convencional. O que eu faço não é a hipnose que as pessoas fazem. É um trabalho que eu desenvolvi, que eu fui o propulsor dessa ideia, que tem as origens todas que eu atribuo os créditos a todo mundo, o Dr. Richard Bandler, o Robert Dilts, que já usavam PNL com a hipnose, mas eu fui mais a fundo em relação a isso. Por que que é engenharia mental? Porque você planeja uma engenharia de mudança. O que que é uma engenharia? Você põe uma série de processos para funcionar que vão construir alguma coisa. Qual é a construção aqui? Uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, uma mudança. Então, a engenharia mental transformativa é a oportunidade de você gerir um processo planejado de mudanças na vida da pessoa. E é isso que você vai fazer, né, nesse processo como um todo. Esse é o diferencial daquilo que eu faço. Então, eu quero primeiro convidar vocês todos aí para entrarem no meu canal no YouTube, youtube.com/barra André Pérsia, porque tem milhares, isso não é força de expressão, é milhares mesmo, de áudios onde vocês vão ver. Só se você entrar no YouTube e botar André Pérsia, Pérsia com C, tá? André Pérsia, sem acento. André Pérsia, ansiedade. Vai aparecer um monte de induções de ansiedade que já estão lá. É melhor do que qualquer coisa é você entrar lá e já experimentar que tem processos inteiros lá. É de graça, você não paga absolutamente nada por isso. Você vai receber esse benefício. Então entra lá, youtube.com, ou então entra no YouTube e coloca lá Ansiedade André Pérsia. E vai aparecer várias técnicas. Incontáveis, porque isso é uma das coisas que mais me pedem para que eu faça e é uma das coisas que eu mais faço e aplico. Então, eu faço N variações de processos que reduzem o estresse e reduzem a ansiedade, né? Só que o que é importante dizer para vocês é que hoje a gente pode aprender isso, né? Isso não é restrito a um grupo de pessoas. Todo mundo pode aprender processos para se auto-aplicar ou até aplicar e ajudar outras pessoas também a resolverem essas questões como ansiedade, o estresse, porque essas são respostas que foram aprendidas e da mesma forma que você aprendeu essas respostas rapidamente, às vezes, você rapidamente pode aprender coisas diferentes que vão te fazer responder de outra maneira. E esse é um dos grandes sucessos da engenharia mental transformativa, da hipnose gerativa, porque combina a força e o poder da programação neurolinguística com a hipnose,
combina essas duas coisas de uma maneira fantástica, incrível. Porque sozinha a hipnose já consegue resultados maravilhosos, sozinha a PNL já desmonta esses processos linguísticos complexos. Então, quando você combina a hipnose com a programação neurolinguística, você tem os dois lados aí, um complementando o outro, gerando uma resultante que é muito mais poderosa do que se você usasse apenas a hipnose e apenas a programação neurolinguística. E o que eu quero pedir para você é que você vá lá no YouTube, youtube.com André Pérsia, ou então entra no YouTube Hipnose André Pérsia e aproveite. Aqui, Be Authentic, né, que está fazendo a pergunta. O áudio de André, os áudios de André me ajudaram nas minhas áreas de família, relacionamentos e trabalho, e ele é um profissional fenomenal. Muito obrigado, né, pelo seu depoimento. Eu faço essas coisas justamente porque eu quero um mundo melhor para todo mundo. Sabe aquele negócio? Qual é o mundo que você quer para você? Eu quero um mundo onde as pessoas podem viver melhor, né? E eu fui a primeira pessoa no Brasil. Se não fui a primeira, eu fui uma das primeiras. Mas acho que eu fui a primeira porque eu fui muito combatido. Depois todo mundo copiou. Né? Meu canal no YouTube é um dos mais antigos do mundo, tem 17 anos. E eu fui uma das primeiras pessoas a trazer essas técnicas de alívio do estresse, do alívio da ansiedade para as pessoas de graça. Isso na época eu fui muito combatido por isso. Logo em seguida, os líderes da PNL, como o Jutsu e outros, disseram: vão para o YouTube, vão para as mídias, ensinem para as pessoas. Eu já estava fazendo isso há bastante tempo, né? Porque eu acredito justamente na importância que tem da gente viver melhor. Viver melhor é uma escolha. A gente muitas vezes entra numa hipnose, numa auto-hipnose, de como se a gente não tivesse jeito, como se a gente tivesse quebrado, e a gente estivesse com defeito e a gente não tivesse escolhas. Mas o que eu digo para vocês com esses anos todos que eu tenho, mais de 30 anos de psicologia, mais de 25 anos com programação neurolinguística, e ensinando isso, formando pessoas nessa área, é, você tem escolhas. Só que é um processo, tal como ir na academia e aprender a fazer o seu corpo ser mais saudável, tal como fazer uma dieta, tal como aprender a dirigir e aprender a operar um automóvel, você vai aprender, se você quiser também, a operar o seu automóvel, corpo, mente, o seu sistema como um todo. Isso é possível, isso é libertador. É isso que me motiva todos os dias a acordar e ensinar e preparar coisas e oferecer isso para as pessoas, não só em trabalhos onde eu faço formações e ensino, atendo as pessoas diariamente, como também em os trabalhos que eu posto sem nenhum custo, porque eu acredito que todo mundo pode fazer a sua contribuição para a gente viver num mundo melhor. E amanhã nós vamos estar falando sobre outras coisas bastante interessantes também. Amanhã nós vamos voltar aqui, se não me engano, vai ser um pouco mais tarde o horário, e nós vamos continuar a falar. Estou falando de lado aqui só para poder ver na minha outra tela aqui o tema. E amanhã nós vamos falar sobre superação de traumas e medos com a hipnose. Então eu quero convidar já todo mundo aqui, superação de traumas e medos com a hipnose. E vai ser bem interessante. Se não me engano, vai ser por volta de umas 19 e pouco amanhã. Então já avisem as pessoas, já convidem. Nós vamos falar sobre isso. É possível superar medos e traumas com a hipnose? Sim. E nesse meio tempo eu quero convidar todos para irem no Instagram Instituto Manifesta, né? Porque o Instituto Manifesta é um site, né, que tem lá o site institutomanifesta.com.br. No Instagram, Instituto Manifesta é o meu novo instituto, onde a partir de lá eu vou estar divulgando uma série de coisas bem legais que vão estar começando a acontecer aí e que vão fazer a diferença aí em todas essas coisas para que todo mundo possa viver muito melhor. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui presentes e vejo vocês amanhã. Quem está chegando agora, eu estou saindo, mas a live vai ficar aqui, dá só uns minutinhos que ela já vai estar disponível aqui para você. Então, entra lá no Instituto Manifesta, no Instagram, entra lá, segue, me segue por lá, porque a comunicação do que vai começar a acontecer por lá vai ser um pouco diferente do meu Instagram, que eu comunico outras coisas também. Tá bom? Então, grande abraço para vocês. Amanhã, por volta das 19, verifica no meu Instagram, André Pérsia, o Instituto Manifesta, e que eu vou confirmar a hora durante o dia, deve ser umas 19h30, se não me engano, que nós vamos fazer a live amanhã, quarta-feira. Então, muito obrigado por todos, obrigado a todos vocês, adorei ver várias pessoas que estão aqui. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem sempre aqui, vocês estarem sempre compartilhando as experiências que vocês têm com o meu material. Eu fico muito feliz
E isso é o que é legal, né? Ou seja, é o que me motiva a ver que as pessoas estão aproveitando e o que vocês podem fazer é compartilhar com outras pessoas para que elas possam aproveitar também. Então, compartilhem com as outras pessoas. Me sigam no André Pérsia, me sigam no Instituto Manifesta, aqui no Instagram. Então, até a próxima e dá uma espiada lá no YouTube também, André Pérsia. Entra lá, Ansiedade André Pérsia. E você vai ter incontáveis, nem sei quantos áudios tem, talvez dezenas e dezenas e dezenas, que vão trabalhar de maneiras bem diferentes essa questão da ansiedade. Vai lá, experimenta e amanhã, 19h30, volta aqui e compartilha com a gente aí a sua experiência. Então, até amanhã e obrigado.